Hey folks! Samurai aqui, depois da saída do DM. Ontem eu tava bem mal. Até gravei o vídeo lá da minha cama. E primeiro eu quero agradecer a galera que perguntou, me desejou melhoras, me escreveu no particular, e aí, você tá melhor? Tô sim melhor, não tô 100% ainda. Hoje eu fiquei de cama, fiquei em casa a maior parte do meu tempo. Mas estou melhor sim, não vou deixar de gravar mais um vídeo para vocês. Hoje vou responder mais uma outra pergunta, que é da minha querida Yasmine, que também é aluna do Mentorship, as minhas meninas de ouro, né? Ontem foi a Ada, hoje é a Yasmine, as meninas do Mentorship aqui fazendo perguntas, e elas não perguntam porque elas são do Mentorship, porque lá tem nosso espaço de pergunta, elas perguntam dentro deste contexto aqui, das coisas que a gente está fazendo via os canais daqui. Então, se elas perguntaram, vocês podem perguntar também. A pergunta dela é bem interessante. Ela fala que como que a ciência tridimensional, o treinamento tridimensional, pode ajudar na recuperação pós-bariátrica, de cirurgia pós-bariátrica. Para quem não sabe, é aquela cirurgia ou de redução do estômago, ou de grampeamento de uma parte do estômago. Eu não sou especialista nisso, eu realmente não sei quais são as formas de se fazer essa cirurgia, mas eu sei quais são os resultados práticos. E acho que é um pouquinho disso que ela quis que eu abordasse hoje, assim. Saber sobre a cirurgia é a questão do médico, saber como recupera o pós pode ser uma questão minha. Beleza? Primeira pergunta, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que quem faz essa cirurgia? Quem faz essa cirurgia normalmente são ex-obesos. E ex-obesos, esses ex-obesos, muitos deles fazem por uma questão já de saúde, eles atingiram a obesidade a um nível tão maléfico para a saúde deles e não estão conseguindo reverter esse processo que eles fazem, ou outros fazem por um simples sonho mesmo, é o sonho da estética. Eles se sentem deprimidos, não se sentem encorajados, se sentem excluídos, sentem preconceito em cima deles, sentem dificuldades da vida. Para quem já andou com obeso, assim, a vida ela tem uma dificuldade muito grande. Eu trabalhei, não sei se todo mundo sabe, naquele programa da Record, o Além do Peso. Eu era o samurai lá, que quando eles saíam da linha, era eu que eles chamavam para resolver a linha. Mas eu pude ter o privilégio de conversar com bastante deles, eles me contando os problemas que eles tinham de, pô, o cara vai entrar no ônibus, por exemplo, ele não passa na roleta, cara. Então isso começa a ser problemas que vão gerando ao longo da vida muitos traumas, é muito comum o obeso ter traumas. Então se a ciência tridimensional ela pensa em corpo, mente e espírito, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos trabalhando com pessoas que têm traumas, tá? E isso faz parte da gente se aproximar e tentar entender essa pessoa na sua maior essência. E assim, aqui a empatia, o encorajamento, o acolhimento são pontos que vão ser muito fortes, que são muito interessantes da gente abordar. O segundo caso também é que, assim, como eu expliquei ontem, eu expliquei meio deitado ali, não sei se deu para entender direito, mas quando a gente tem uma barriga muito grande, tipo um obeso, a tendência é a gente mudar o nosso padrão de movimento. Ele não consegue fazer uma flexão da coluna adequada porque a barriga aqui impede. Ele não consegue fazer deixar o quadril no neutro aqui, ó, porque aqui ele tem uma capa de banha que está caindo aqui por cima que vai forçando ele a abrir a perna. Então, se você for perceber, o obeso anda assim, ó. Por quê? Porque ele não consegue entrar em rotação interna do quadril a partir dessa posição enquanto ele está caminhando. Então, como o load no quadril, no plano transverso, o load no glúteo, no plano transverso, é um dos principais mecanismos da marcha. Se ele não entra, ele tem que achar ele em outro lugar. E você vai ver que a maioria dos obesos opta por fazer esse tipo de caminhada. Pode prestar atenção, começa a prestar atenção que você vai ver isso daí. Então a gente tem aqui dois problemas. Nós vamos trabalhar de uma pessoa que tem traumas e nós vamos trabalhar com uma pessoa que já tem um padrão de movimento inadequado. Em geral, obesos têm padrões de movimento inadequados, muitos deles por questão mecânica pura, de duas partes não ocuparem o mesmo lugar no espaço, e isso faz com que ele tenha que criar um novo padrão de movimento. Aí o cara vai lá e faz a cirurgia. Quando ele faz a cirurgia, ele cria um outro padrão de movimento em função da recuperação. O que acontece aqui? Ele começa a ficar, ele tem que ficar na pós-cirurgia num repouso muito grande. Então isso me lembra, inclusive, gestante, me lembra abdominoplastia. São pessoas que começam a mudar o seu padrão de movimento. A gestante, porque tem a barriga, ela muda o padrão de movimento. A abdominoplastia, porque tem os pontos, depois não pode mexer. O obeso também aqui, agora pós-cirurgia, vai estar cheio de ponto aqui. Ele fica por muito tempo com uma limitação enorme de flexão de coluna, por exemplo. E isso faz ele criar outros padrões, assim como a gestante cria. Já falei sobre, se você não viu, tem um filme especial só sobre gestante, acho que são 10 vídeos falando sobre gestante. Então, eu expliquei isso lá.
E a cirurgia pós-bariátrica também. Além do que, se a gente lembra que eu falei, o obeso ele já tem um padrão de movimento inadequado. O fato dele agora se tornar magro não faz automaticamente ele mudar o padrão de movimento. O que eu quero dizer? Se ele aprendeu a andar assim, se eu não corrigir isso aqui, ele pode não ter mais um impedimento mecânico, aquela capa de gordura que tem aqui, mas ele não muda por si só. Ele pode até mudar um pouquinho, porque o movimento estava escorado naquela gordura, mas ele não muda totalmente para o padrão correto. Então esse principal trabalho acho que a gente tem que fazer é recuperar todos os padrões de movimento, os que ele desenvolveu ao longo da vida por ser obeso e os que ele desenvolveu pós-cirurgia por um excesso de sedentarismo também. Falando em excesso de sedentarismo, o obeso ele era gordo, obeso, bem obeso, ele fez uma cirurgia de estômago e se transformou agora numa pessoa magra. Não necessariamente na hora, mas o fato dele não conseguir comer a quantidade de comida que ele comia, ele vai emagrecendo. E você vai perceber que não é um processo que teve uma mudança de lifestyle. Porque assim, quando você é gordo, eu já estive bem acima do peso, e eu falei, puta, cara, chegou uma época que eu falei, cara, preciso voltar pra linha, né? Não dá mais pra ficar assim. E aí resolvi tomar vergonha na cara. Eu sempre fui magro, sempre tinha 6, 7, 8, 10% de gordura, essa era enquanto eu jogava handebol. E aí quando eu casei, numa fase mais de transição, com os problemas aqui na academia e tal, não sei o que, eu cheguei a 112 quilos. Estava, sei lá, nos seus 25% de gordura. Não é obeso, né? Longe disso. Mas para mim, que sempre tive 6, 7, 8, 10, é um negócio que me pegou bastante. E assim, o que me fez atingir esses 25% de gordura foi uma mudança de lifestyle negativa. Eu vivia só comendo, bebendo, parei de treinar, parei de fazer as coisas, num alto nível de estresse. E quando eu percebi que aquilo não dava conta da minha vida, eu voltei, comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a mudar meu lifestyle, comecei a me alimentar muito melhor, comecei a viver melhor, parei de beber. Ou seja, teve um monte de coisa assim que contribuiu para uma mudança de lifestyle e ela, ao longo do prazo, ela vai se sedimentando. E isso é muito bom. O obeso, ele não tem isso. Então ele não muda o seu lifestyle, ele muda agora. A gente até percebe que ele passa a comer menos, mas não é porque ele se educou, ele passa a comer menos porque ele não consegue, mas ele ainda tem uma cabeça de obeso. Ele não faz algumas coisas porque ele acaba sendo proibido para ele, porque faz mal no sentido da recuperação dele, mas ele não mudou o lifestyle dele. Então a tendência dele também ficar em torno desse lifestyle. E aí que, de novo, que a gente chama de ciência tridimensional, corpo, mente, espírito, vai abordar isso daí. Então eu acho que um coaching pós isso daí é uma coisa extremamente pertinente para o nosso querido obeso, para ele entender esse novo processo de vida, visto que ele atingiu um resultado sem passar pelo processo mais transformador, que era o da mudança interna de lifestyle. Ele escolheu, entre aspas, né, também, o que a gente poderia chamar o caminho mais fácil, que no fundo é como uma cesárea, parece o caminho mais fácil, mas não é. E isso faz com que os ganhos de uma transformação de obeso para magro ele não teve. Então ele vai ter que achar um mecanismo de entender esses ganhos, porque eles são importantíssimos para que ele leve uma vida de mais qualidade. E um dos grandes problemas também é que, assim, muitos deles, principalmente aqueles que fizeram por uma questão estética, mas mesmo os que não fizeram por saúde, a estética sempre está presente, eles normalmente colocam a condição de felicidade igual a magreza, igual a ter essa estética agora esbelta, né? Porém, a felicidade é algo que vai muito além disso. A felicidade, ela passa por essa transformação de lifestyle, ela passa por outros valores na vida que eles não foram mudados por causa de uma cirurgia. E pior ainda, houve um excesso de expectativa a partir, puta, agora minha vida vai ser demais. Foi uma bosta até hoje. Eu quebrava a cama, eu quebrava a cadeira na festa de aniversário, eu entalava na catraca do busão, não ia andar de avião, ninguém conseguia sentar do meu lado, tal, não sei o quê. Agora não, agora minha vida é nova. E assim, ele percebe no primeiro momento alguns ganhos, mas se ele tem um vazio espiritual, e que muitas vezes as pessoas se deixaram chegar numa condição tão ruim, até por ter algum problema interno emocional, que ela está com dificuldade de lidar, e às vezes ela desconta na comida, por exemplo, ou no sedentarismo, ou na depressão, ela criou uma expectativa, e esse vazio espiritual continua lá, porque ela não passou por uma transformação, lembra? Ela fez uma cirurgia. E talvez ele possa ter com um rebote uma depressão maior ainda. Ele falou, poxa, agora que eu achei que ia ser feliz, então eu não nasci para ser feliz, porque depois de tudo isso eu ainda não sou feliz.
Então, felicidade não é para mim. E esse cuidado a gente tem que ter. E um grande meio de livrar ele é a ciência tridimensional. É o acolhimento, é a atenção emocional na pessoa, é o trabalho de coaching, é o trabalho dinâmico de exercícios que não deixa ele ficar numa situação de monotonia, a individualização do processo para ele, adequar ele para dar apenas o próximo passo, ou seja, todos esses elementos vão fazer com que a gente consiga dar o melhor suporte possível para esse ser humano como a gente, que precisa muito da nossa ajuda. Beleza? Desculpa de novo ainda a voz, ainda o estado anímico, ainda estou um pouco doente, mas vou fazer aqui minha força enquanto eu conseguir para trazer o melhor de informação possível para você, porque vai que você ajude um pós-bariátrico só por causa disso, já valeu todo e qualquer sacrifício, beleza? Vejo vocês amanhã. Até mais, tchau.